O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim, assim. Bom dia, turma. Hoje eu vim explicar pra vocês a origem do terrorismo, do ato terrorista. Ei, você no fundo, para de conversar, senão eu te mato. É o seguinte, eu vim explicar aqui o ato terrorista, que na maioria das vezes é uma ação violenta, física e psicológica, sempre foi utilizada desde os tempos mais primórdios, desde que terra é terra, em nome principalmente de uma ideologia, de uma religião, e do poder, é claro, para todo mundo quer o poder. E como forma de dominação étnica, cultural, principalmente com o fim de algumas línguas, né? Então os mecanismos utilizados é sempre para impor medo, para impor terror às populações, os governos, que o que a gente quer é democracia, lógico. E nos últimos 100 anos, o terror tem sido cada vez mais utilizado, por exemplo, com bombas, com gases que a pessoa não consegue respirar e acabam morrendo. Sabe, o terrorismo é uma coisa que, na minha opinião, necessita existir no mundo e sempre para melhoria. Lógico que isso a gente vai ter que fazer a manutenção das mentes das pessoas. Bom, turma, agora eu gostaria de abrir uma sessão de perguntas para quem quiser, para quem tiver interessado e tiver alguma dúvida. E se possível responderei essas perguntas, essas questões da melhor maneira possível. Professor, eu tenho uma pergunta. Qual a origem do termo terrorismo? Bom, o primeiro termo terrorista começou lá no fim do século XVIII com a Revolução Francesa, que marcou o fim do antigo regime e a ascensão da burguesia. Essa consolidação do poder da classe social, a França passou por diversos momentos, um deles foi extremamente violento, conhecido como terror. Daí sim veio o primeiro termo do terrorismo, com a tomada da Bastilha e toda aquela coisa que vocês sabem. Foi um ato que realmente marcou o mundo nessa época. Mas no início do século XX, o termo terrorismo era definido em dicionários com uma conotação bem diferente da que temos hoje em dia. Abre aspas. É a pessoa que espalha boatos assustadores, que prediz catástrofes ou acontecimentos funestos, pessimista, fecha aspas. Ou seja, é a pessoa que pega a dor, pega a malevolência, alguma pessoa que realmente quer ver algo ruim acontecendo entre as pessoas e diz que isso acontecerá. Isso, na maioria das vezes, acontece em cidades grandes, em metrópoles, e como a nossa cidade. Bom, turma, e agora? Vocês têm mais alguma pergunta? Professor, o que é o terrorismo? Bom, respondendo sua pergunta, Chaves, o termo terrorismo, o terrorismo em si, como entendemos hoje, é considerado um instrumento de violência com fins estratégicos e políticos, patrocinados por ideologias, inclusive religiosas. Existem muitas maneiras de se fazer o terrorismo. Na maioria das vezes, quem pratica o ato terrorista é uma pessoa suicida com uso de armas potentes e bombas. Mas existem várias formas de terrorismo, como eu já falei, mas 3 delas são as principais, que são uma de Estado, em que governos utilizaram genocídios, extermínios, prisões, torturas e deportações, invocando razões de Estado ou a sua segurança, voltando-se contra minorias étnicas, religiosas ou políticas. Um exemplo clássico desse é o genocídio armênio, que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, de 1915 a 1918, onde mais de 1,5 milhão de armênios morreram torturados por turcos e acabaram dizimando uma boa parte dessa belíssima população. Outra forma de terrorismo
com pessoas com o mesmo objetivo que se reúnem para praticar atos que levem temor aos governos ou populações, e de um único indivíduo agindo sozinho, usando da prática do terror para conseguir seus objetivos, quaisquer que sejam eles. Bom, classe, mais uma pergunta, por favor, quem tiver alguma dúvida. Professor, por que eles se suicidam? Bom, ao contrário do que a maioria pensa, nem todos os terroristas são suicidas, somente uma pequena parcela, caso contrário, os terroristas já não existiriam mais. Mas acontece o seguinte, o terrorismo, como eu falei, o principal deles é o de Estado, que são guerras, genocídios, então sempre um sai o vencedor. Isso, você entrar numa guerra não é se suicidar, e sim disputar contra o oponente, contra o adversário, que na maioria das vezes, é claro, sempre tem um vencedor. E é isso que se passa, porque senão, o primeiro que o mundo já teria acabado, e segundo, que não existiriam mais terroristas. Mas quem se suicida são aqueles extremistas que levam algumas formas de terrorismo a loucuras, como praticar o suicídio através de bombas no corpo, causando uma grande contundência nas pessoas que estão ao redor dele e causando grandes impactos na população local. Para encerrar, alguma última pergunta? Professor, quais são os grupos terroristas mais procurados? Bom, caro Godines, na década de 60 surgiram diversos movimentos em muitos países ocidentais formados basicamente por elementos das classes mais instruídas e das classes médias urbanas, que pretendiam a revolução social e a implantação de um Estado proletário. Dentre esses movimentos estão o IRA na Irlanda, o ETA na Espanha, o Baader-Meinhof na Alemanha e as Brigadas Vermelhas na Itália. Agora eu vou falar um pouquinho também do Talibã, é claro, não podemos nos esquecer, e da Al-Qaeda, que é o meu grupo. Mas eu vou falar um pouquinho também dos terroristas mais procurados pela Interpol. O primeiro que encabeça a lista sou eu, Osama Bin Laden, prazer a todos quem não me conhece. Os outros são o Ahmadinejad e o Al-Zarqawi. Esses daí são os principais, creio eu, que vocês devem temer, viu, turma? Bom, turma, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha aula que eu dei hoje. Agradecer vocês mais uma vez pela atenção que vocês deram para minha pessoa. Fico muito grato, muito honrado disso. E pode acender o míssil e vamos fazer a festa.